Hoje eu trago aqui para vocês a leitura de um conto, Felicidade Clandestina, conto da Clarice Lispector, tá? E eu escolhi esse conto como uma das formas, também uma das maneiras de homenagear a Clarice nesse ano de 2020, que é o ano de seu centenário, né? Então vamos lá para a leitura do conto? Então convido vocês a ouvirem, prestem atenção, tentem desfrutar dessa leitura, se quiserem fechem os olhos e vamos lá. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar! Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte. Com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo pelo seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito.
como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humildemente e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler? E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calmo para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o. Abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Esse conto que eu li é desse livro aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ler, né? Então, eu tenho o livro, né? Um livro de contos. O nome do conto é o nome do próprio livro, Felicidade Clandestina, da Clarice. Existem várias possibilidades aqui de discussão e de análise, mas eu quero deixar a perversidade da menina, né, de lado, não comentar esse aspecto, porque aqui eu quero trazer o gosto pelo livro, pela leitura. Então, assim, aquela ânsia de ter o livro em mãos, aquela vontade, aquela insistência, o não desistir até conseguir o livro que queria, né? O fato de você andar devagar e não ler e não querer terminar logo a leitura, abrir devagar, ler um pouquinho, voltar, porque não quer que aquilo acabe nunca. Então, assim, essa relação que a menina tem com o livro,
com a leitura que ela faz e o quanto depois essa leitura a transforma, é o que eu quero deixar aqui como possibilidade de reflexão para vocês. A nossa TPC vai falar de leitura, como já tem acontecido, né, nas últimas aí que vocês têm visto. Então vamos trocar algumas experiências de leitura. Esse é o convite para hoje. Bom, numa sequência de conversas, então, que estamos tendo, né, conversas sobre leitura, eu e a Alzira convidamos alguns professores, alguns alunos, pedimos que eles conversassem com alguns alunos, né, para falarem um pouco das leituras que eles estão fazendo, das leituras que fizeram durante esse período nosso de ensino remoto. Alguns gentilmente, né, gravaram de suas casas com os seus celulares, aceitaram o convite e nós vamos então agora aqui mostrar, né, a sequência desses vídeos, porque eles nos dão boas dicas de leitura, eles estão ajudando a divulgar então, né, livros e leituras que fizeram, e é o propósito dessa TPC de hoje, o compartilhamento de leituras. Então vamos estimular, vamos promover a leitura entre os nossos alunos, entre os nossos colegas, professores, vamos ler, vamos trocar com o outro, falar sobre aquilo que lemos, e eu convido vocês também a deixarem essas dicas nos comentários para nós, tá? O que você tem lido? O que você gostaria, né, de compartilhar com a gente? Vai lá e escreve. Por último, tá? Num dos últimos vídeos aqui, a gente traz uma prática bem sucedida de trabalho em sala de aula da professora Fran, certo? É um trabalho que ela tem feito de produção e leitura com e-books, que ela e os próprios alunos acabam produzindo. Ela compartilhou isso com a gente, tá? Espero que vocês gostem. E fica mais uma vez aqui o convite para que vocês também nos procurem e relatem suas práticas. Quem sabe a gente traz para um próximo ATPC. Olá, meu nome é Francislene, sou conhecida na escola como professora Fran. Leciono atualmente na Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, uma escola de programa de ensino integral, e venho aqui partilhar com vocês uma experiência de leitura. Não só minha como aluna, mas também como professora, porque foi através desse livro, né, desta obra, que eu comecei a ler mais, e eu indico hoje para os meus alunos também. Quando eu li, na antiga 8ª série, o livro era O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, uma autora considerada a rainha do crime. Hoje, o livro é intitulado E Não Sobrou Nenhum. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, claro que eu não vou contar toda ela, para não dar spoiler, e para que vocês se interessem e também divulguem para os seus alunos. A história é sobre algumas pessoas de diferentes profissões que são convidadas a ficar numa ilha. Essas pessoas não têm claro quem é o seu anfitrião, mas acham a ideia de ficar numa ilha, num lugar interessante, né, muito boa. Então, elas vão para a ilha. Chegando lá, elas são recepcionadas por 2 funcionários que foram contratados por uma empresa. Então, eles também não sabem quem é seu patrão. Enquanto eles se conhecem, eles conversam entre si e conhecem a casa, aguardam, né, ansiosamente pela hora do jantar, porque esperam que seja ali na hora do jantar que esse anfitrião se apresente. No momento do jantar, um alto-falante é ligado e uma coisa muito estranha acontece, porque neste alto-falante, a cada uma dessas pessoas é atribuído um crime. Eles ficam muito tensos, saem pela casa procurando de onde vem o áudio, mas não encontram ninguém.
nesta mesma noite acontece um assassinato. E aí eles ficam apavorados. Mas nesse momento não tem como sair da ilha. No segundo dia, a mesma coisa acontece, eles não conseguem sair da ilha, estão aguardando alguém para tirá-los dali, e acontece outro assassinato. Eles percebem que 10 estatuazinhas que estavam ali na sala, elas têm a ver com esses crimes, porque eles estão em 10 pessoas e conforme essas pessoas vão morrendo, uma estatuazinha some. E também tem relação com um poema que está num quadro na parede dos quartos. Eu vou ler uma parte desse poema para vocês terem noção, porque essas pessoas ficaram tão tensas. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. Imagina a tensão. E a partir desse momento, né, você não quer mais parar de ler o livro e eu indico para que vocês estimulem ainda mais a leitura de seus alunos. Um grande beijo e até mais. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia Letícia e eu estou fazendo o 2º ano do ensino médio na escola EE Tenista Maristela John Bueno. Eu fui convidada a vir aqui falar um pouco sobre um livro que eu li na biblioteca virtual, que é O Menino do Pijama Listrado, de John Boyce. O livro conta a história da amizade entre um menino que é filho de soldado nazista e de um menino judeu que está preso no campo de concentração. A história toda se passa durante a Segunda Guerra Mundial e também conta um pouco sobre a inocência das crianças de não saber o que está se passando durante esse período. Achar que é uma coisa normal, entre aspas. Bom, eu tinha visto o filme desse livro, mas nunca tinha lido o livro. E é uma experiência muito interessante porque o livro chega a ser melhor do que o filme. Então eu te convido a vir ler esse livro e outros livros também que tem na biblioteca virtual, porque tem uma grande variedade de livros de todos os gêneros que você pode querer. Então é isso. Um beijo. Pessoal de Conceição Ribeiro, eu sou o Anthony do 5º ano C e eu queria indicar esse livro para vocês. Ele é A Turma da Rua 15, da série Vagalume, escrito por Marçal Aquino no ano de 1991. Porém, a história dele se passa no ano de 1970, por conter o homem a pisar na lua, a primeira Copa do Mundo. E este livro foi passado da minha mãe para o meu irmão e depois foi passado para mim. Ele conta a história de 5 amigos e um deles sumiu. Então eles acharam que era sequestro. Então eles começaram a investigação. Até que a história os levou a um casarão. E o final eu posso contar. Então leiam o livro e viajem nessa aventura. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Simone, sou professora de língua portuguesa, mas atualmente eu estou na coordenação pedagógica na Escola Álvaro Cotomassi, aqui em Campinas. E eu vim aqui falar um pouquinho hoje de alguns livros que eu já li e um livro que eu estou lendo no momento, né? Primeiro eu quero indicar uma autora que eu amo muito, eu sou apaixonada por ela, que é a Chimamanda. E eu tenho esses 2 livros aqui dela, Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas. Esses 2 eu já li. Eu tenho um outro livro dela, que é esse aqui, Americana. A Chimamanda é uma autora nigeriana e ela já escreveu alguns livros famosos, conhecidos, né? Eu só tenho esses 3 aqui dela. Esse daqui eu ainda não li. Um dos livros dela chama-se Meio Sol Amarelo, que ela lançou em 2008, e assim vai. Eu amo Chimamanda, amo, eu acho ela maravilhosa, uma autora maravilhosa. Inclusive foi ela que me ingressou no mundo feminista, então por isso que eu sou apaixonada por ela. Mais um livro que eu quero indicar para vocês, que é esse daqui, olha, Mulheres
que revolucionaram o Brasil, Mulheres Extraordinárias. Eu não terminei de ler também. Ele conta a história de várias mulheres que se destacaram no nosso país de alguma forma, né? De alguma forma bem legal. E é muito bom, muito bom. Mas, atualmente eu estou lendo esse aqui, O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Ela também é uma autora africana, ela nasceu em Gana, porém ela mora nos Estados Unidos e tal, vive nos Estados Unidos. Gente, é um livro sensacional, é muito bom, muito bom. Ele vai contar a história de duas meias-irmãs que são separadas por um motivo muito cruel. Então é um livro muito bom, ele é um livro grande, né? Ele tem 447 páginas e eu estou na 185. Estou lendo com muito carinho, muito cuidado, porque é um livro muito bom, muito especial. Tá sendo muito especial ler esse livro. É isso, tá bom? Espero que vocês leiam bastante nessa quarentena. O livro que vocês tiverem em casa. A leitura, ela leva a gente para um outro caminho. Para um outro caminho, não, para um outro mundo, para um outro universo. E eu amo ler, amo. E quero fazer Olá, eu me chamo Alzira, sou professora de língua portuguesa. Hoje eu estou na função de PCNP, na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. A minha sugestão de leitura é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É um livro que tem nas nossas bibliotecas, aí das nossas escolas. O livro do Eco, ele é dos anos 80. E eu estava na 8ª série, naquele tempo não tinha 9º ano, né? Era 8ª série, terminava ali, depois era o ensino médio. Bem, enfim. E eu tinha uma professora de história que eu gostava muito, sempre gostei muito de história. Acabei depois me enveredando ali para a língua portuguesa, mas sempre gostei muito de história. E essa professora, ela chegou, né, para dar a sua aula, trouxe ali seu material e colocou sobre a mesa. E o livro, O Nome da Rosa, estava ali. Imediatamente, eu sempre gostei muito de ler, meus olhos correram pro livro, ali para a capa do livro. E eu li o nome, No Nome da Rosa, Umberto Eco, não conhecia. Ao final da aula, eu perguntei para ela do que se tratava, tal, né? Ela me explicou ali um pouco, ela tinha iniciado a leitura. Eu perguntei se ela não me emprestaria após o término da leitura do livro. E ela me emprestou. Então, quando eu li, né, a primeira leitura, é uma leitura mais difícil, né? Não era uma leitura formada como eu sou hoje. Mas eu amei porque eu sempre gostei muito de mistério, ali tinha mistério, né? E outras situações, né? Que são apresentadas ali pelo Umberto Eco. Mas, enfim, e eu gostei demais. E depois li outros livros do Umberto. Mas a história se passa ali no monastério, os monges convivendo, e começa a ocorrer uma onda de mortes. E não se sabe do que aqueles monges estavam morrendo, né? O que estava acontecendo, que eles morriam. E é chamado a personagem principal para vir ajudar a resolver o mistério, tá? Mas eu não vou contar mais, eu vou contar apenas até aí, até para que vocês fiquem curiosos em saber o porquê dos assassinatos, ali das mortes, né? O porquê, quem matou. Então, é um livro que vai instigar muito esse lado, assim, investigativo, que eu gosto bastante, de ir trazendo deduções e vendo se elas vão acontecendo ou não ali com a leitura do livro. Então, a minha sugestão é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Bruno, sou professor de língua portuguesa da Escola Estadual José Leme do Prado,
lá em Valinhos. E logo de cara eu já quero perguntar algo aí para os alunos e para as alunas. Mas fique tranquilo, não tem nada a ver com nota. Tem a ver com aquilo que a gente gosta de fazer. Por exemplo, vocês gostam de histórias? Com certeza. Você fala, professor, a gente gosta sim. Com certeza ainda, e tenho muita certeza que vocês curtem demais histórias que são transformadas em séries. Por exemplo, a Netflix tem muitas séries que os meus alunos citam, né? E até me dão dicas, professor, assista tal série. E filmes também. Então, fique sabendo, você, que muitas dessas séries e filmes foram inspirados em livros. Pois é. E mais ainda, muitas histórias, como os de heróis e heroínas famosos aí da Marvel e da DC, são inspiradas em HQs, ou seja, em histórias em quadrinhos. E é sobre isso que eu quero falar, porque a minha história de leitura, pessoal, desde a minha tenra idade, lá com 5, 6 anos, né, que eu lembro aí da minha memória afetiva, minha mãe trazia muitos quadrinhos para mim, né? Naquela época era muito assim, quadrinhos, né? Desculpem o erro, mas eram quadrinhos da Turma da Mônica, eram quadrinhos do Pato Donald, né? E hoje, né, a gente tem aí muitos quadrinhos de heróis, né? Heroínas que fazem o sucesso entre a garotada, entre adolescentes. E por que não, nesse momento aí de pandemia, fazer uma pesquisa no Google e tá baixando quadrinhos para você ler em casa, né? Porque às vezes, não tem nada para eu fazer, o que eu vou fazer agora? Já experimentou fazer uma pesquisa sobre quadrinhos, né? Conhecer um pouco mais das histórias em quadrinhos nesse momento de leitura para dar aí uma exercitada no seu cérebro, né? Se você não sabe, o quadrinho é uma mistura aí de letra escrita, que a gente chama de linguagem verbal com a linguagem não verbal. Esse gênero híbrido, né, que são os quadrinhos, são conhecidos hoje como nona arte, né? Porque o quadrinho, pessoal, a imagem se tornou uma arte, né? Ela é tão necessária quanto o texto escrito. E não só isso, né? As imagens também contam histórias, né? Então eu quero deixar uma dica, que você leia quadrinhos, né? Leia os quadrinhos, leia o texto original, para até comparar com a série, né? Se é fiel ao quadrinho. A gente vai poder perceber que muitas vezes elas não são fiéis, né? Mas fica a dica, leia aquelas histórias, em primeiro lugar, se você tem um pouco de dificuldade de ler, né? Leia aquelas que mais te chamam a atenção. Se for terror, comece pelas histórias em quadrinhos de terror. Se for romance, policial, suspense, comece por essas. Vai desenvolvendo o gosto e não tenha pressa, pessoal. A leitura é um processo agradável e que dá para a gente maior criticidade. A gente viaja mais e essas viagens podem nos tornar também escritores, por que não? Então eu quero deixar aqui minha dica de leitura de HQ. Então, uma boa leitura, se cuidem, fiquem bem. Um abraço, até mais. Boa noite, leitores! E aí, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo do nosso desafio literário. Eu fui desafiada pela professora de língua portuguesa Gilmara para mostrar para vocês o que eu tenho lido. E, na verdade, eu tenho lido bastante. Eu tô aproveitando esse tempo para colocar todas as minhas leituras em dia. Então, eu separei para vocês 2 livros de que eu gostei muito para compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó, Da Terra à Lua, do Estevão Ribeiro. Ele é adaptado das obras de Júlio Verne e Georges Méliès. É um livro bem legal. Ele chegou na sala de leitura pelo PNLD literário do ensino médio, mas é um livro que pode ser lido também por alunos do ensino fundamental. Eu vou tirar aqui meu marcador de texto, meu dinossaurinho, para abrir para vocês o livro. E vocês vão ver que, na verdade, ó, é uma HQ. Tá vendo? Bem colorida. Os desenhos são bem feitos. Enfim, é uma HQ super legal de ler, super divertida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O outro livro que eu vou mostrar para vocês é um livro digital que faz parte do acervo da Biblioteca Digital da Sala de Leitura Graciliano Ramos. É um livro chamado O Urso e o Roxinol. Ó.
Esse livro, ele é de autoria da Catherine Arden, é uma autora que eu não conhecia até então, né? É uma história que é ambientada na Rússia, mas na Rússia antiga. É uma leitura muito gostosinha de se fazer, eu gostei muito, né? Achei bem interessante. Esse livro, como ele faz parte do acervo literário da sala de leitura digital, é só vocês irem lá na nossa página do Facebook, clicar no link, você vai ser direcionado automaticamente para a biblioteca digital e na pasta de livros do ensino médio e procurar o Urso Rouxinol. Achou lá o Urso Rouxinol? Clique em cima para você fazer o download do PDF e você já começa a sua leitura. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. São vários capítulos, né? E eu vou ler para vocês um pequeno poeminha que ela colocou assim logo no começo do livro, tá? Do A.S. Pushkin. Então ele diz assim: na costa junto ao mar existe um carvalho verdejante. Sobre ele acha-se uma corrente dourada. Dia e noite um gato erudito dá voltas com a corrente. Quando vai para a direita canta uma canção. Quando vai para a esquerda conta uma história. Então ela abre aí o livro com essas palavras e eu convido a vocês a acessarem lá a nossa biblioteca digital e ler esse livro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da leitura. E agora, pessoal, como eu fui desafiada, eu vou desafiar também. O meu desafio vai para o professor Eduardo. E aí, professor, mostra pra gente. O que você anda lendo? Faz um vídeo e manda. E o convite também se estende a vocês, né? Gravem vídeos pra gente, também dizendo o que vocês estão lendo. Desafiem os seus colegas. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Pessoal, um beijo bem grande pra vocês. Saudades. Espero que logo a gente possa estar junto de novo. Beijo. Não se esqueça, galera, quem quiser participar do nosso desafio literário é só gravar um vídeo, desafiar o seu colega e mandar pra gente. Abraços! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, meu nome é Fabrício, sou professor de História, trabalho atualmente na Escola Milton de Tolosa, no município de Campinas, e hoje estou aqui para trazer aí uma dica de leitura aos nossos alunos, que é um projeto vinculado à nossa sala de leitura, não é? Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é complicado em virtude aí da pandemia, tendo que respeitar esse isolamento, esse confinamento, mas a minha dica tem uma certa relação com esse momento de confinamento que a gente vive atualmente. Trata-se dessa obra aqui, O Diário de Anne Frank, né? Tenho certeza que muitos de vocês já leram, se não leram, pelo menos já ouviram falar na figura, né? Quem foi aí Anne Frank? Bom, Anne Frank foi uma garota judia, tá? Ficou muito famosa por causa desse diário, do que ela escreveu aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1929, tá? Mas a vida dela começa a mudar, juntamente com os seus familiares, a partir de 1933. 33, que é o ano em que a Alemanha nazista assume o controle, né, no país. E o que ocorre? Sob a liderança de Adolf Hitler, começam a perseguir os judeus. Resultado, pai de Anne, ele se vê obrigado a mudar de país, né, para fugir dessa perseguição que os judeus começavam a enfrentar. E o que ele faz? Vai para a Holanda, até que em 1939, em agosto de 39, tem início aí a Segunda Guerra Mundial. E com o início da guerra, tem início também a esse projeto expansionista, não é? Do exército nazista sob a liderança de Hitler. Em 1940 eles invadem e ocupam a Holanda. Em 1942 o pai de Anne, eles tentam fugir, mas não conseguem. A única solução que resta é se esconder. Eles acabam tendo que se esconder. E é esse o plot aí do nosso livro, porque ele vai tratar justamente de todo esse período em que Anne Frank e seus familiares ficaram confinados, né, em um anexo. Tá?
ainda em 1942, né? Um pouco antes deles se mudarem para esse esconderijo, o que ocorre? Anne ganha um diário de seu pai no aniversário aí de 13 anos de idade. Então, aos 13 anos, ela ganha de seu pai aí um seu diário e ela começa aí a fazer seus primeiros registros, né? Em julho de 1942, Anne, com sua família, eles se mudam para esse anexo, né? Que tratava-se do prédio onde Anne, o pai de Anne, trabalhava. E pouca gente sabia que eles estavam ali. Então, ao todo, ficaram 8 pessoas escondidas naquele anexo, tá? Então foi Anne, a sua irmã, juntamente com seu pai e com sua mãe. E também outros amigos, né? Que vai ser o casal, a família Pels, né? Juntamente com seu filho e um outro amigo, né? Dentista que chega. Então eles ficam em 8 pessoas ali. Ao todo ficam 25 meses, ou seja, um pouco mais aí de 2 anos, frente àquela conjuntura terrível que ela se via. Ela consegue tirar forças ainda para escrever, para fazer suas reflexões, para tratar aí da guerra, de colocar os seus pensamentos, os seus sentimentos aí em seu diário. Recentemente, também em 2018, foi publicado a sua HQ, ok? Então, se de repente você quiser começar aí pela leitura da HQ, também aí fica a dica, uma arte bem legal aí, né, da HQ, fica aí a dica para vocês, tudo bem? Além disso, vocês podem visitar, né, de forma virtual, o museu, o local onde Anne Frank ela viveu, ficou ali confinada naqueles pouco mais aí de 2 anos. Espero que vocês leiam, deem uma chance e aproveitem aí a oportunidade. Valeu! Olá, pessoal. Eu sou a Francislene, professora de língua portuguesa da Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, também conhecida como Professora Fran. Eu vim falar um pouquinho de uma prática que eu adotei com o ensino à distância, que é o e-book. Eu vou mostrar um pouquinho como trabalhar para quem tiver interesse, né? Antes mesmo de mostrar o e-book para vocês, eu quero dizer que eu compartilho, né, esse material no Facebook da escola, no meu Facebook, no meu blog. Eu tenho um blog desde 2007, os alunos já entravam, né, não com tanta assiduidade como agora, mas eles já entravam no meu blog, então eu compartilho lá os meus e-books também. Não foi fácil escolher com que trabalhar, mas eu me sinto bem à vontade com o e-book, porque ele é um material intuitivo, mesmo estando em inglês, ele é muito intuitivo quando você começa a utilizá-lo, é gostoso trabalhar com ele, é fácil. Então, para quem tiver interesse em fazer um trabalho diferente, além disso, quando eu decidi usá-lo, eu pensei na questão de que alguns alunos, eles precisam ver, né, outros precisam ouvir, então, eu pensando nos sentidos, em como é mais fácil para cada um, os e-books também, eles são desenvolvidos pensando nas habilidades essenciais de cada bimestre. Então, eu vou no material que nós recebemos do governo do estado de São Paulo, pego ali essas habilidades essenciais, também é conteúdo da apostila, né, que nos é enviado todo bimestre, e com esse conteúdo eu abordo dando mais exemplos, explicando, desenvolvendo algum trabalho dentro do e-book. Então, o
o e-book, ele aborda conteúdos das apostilas, também as habilidades essenciais, sempre voltado para essas habilidades. Então, eu vou abrir agora para vocês os e-books para você verificar como é fácil trabalhar com essa plataforma. Então, só um instante. Vamos lá. Aqui, olha, vocês percebem que o site, é só você entrar, escrever bookcreator.com e você faz um login e senha e começa a usar, né? É bem fácil. Então, percebam que eu tenho aqui os meus e-books, né? Eu já desenvolvi alguns e como eu trabalho esse ano, estou trabalhando com 8º e 9º ano, então são os e-books de 8º e 9º ano, né? Eu vou abrir um deles para você entender melhor como funciona. Esse e-book, ele é interessante porque eu fiz ele 2 em 1. Ele vai servir essa semana tanto para a minha eletiva, que é a Me Convença do Contrário, com a professora Silvia, que são alunos de 8º e 9º anos, quanto para os meus alunos de 9º ano. Por quê? Porque aborda os gêneros digitais e é um assunto que eu estou desenvolvendo nos 2 segmentos, nos 9º anos e também na letiva com 8º e 9º anos. Veja como é interessante que o e-book, eu vou pensar na capa, eu resolvi colocar esses emojis aqui, porque tem tudo a ver com o conteúdo, né? Eu gosto também de desenvolver um vídeo para a gente se sentir mais próximo. Então, eu coloco um vídeo curto, conversando um pouquinho com eles, explicando como vai funcionar o e-book. Eu também desenvolvi um avatar, esse emoji aqui é a Franinha. Eles já conhecem a Franinha, tá? Antes mesmo das aulas online, eu apresentei o meu avatar para eles em alguns slides que eu apresentei durante as aulas. Então, na sequência, vejam que eu gosto de colocar aqui quais serão as habilidades abordadas no e-book. E percebam que eu consigo colocar no e-book textos, imagens, som. Então, por exemplo, aqui nesse mais, eu tenho mídia. A mídia, eu posso importar imagens do Google, eu posso importar material do meu computador, eu posso colocar direto um link aqui para que os alunos tenham acesso. Então, eu tenho vários recursos aqui no e-book. Nesse izinho aqui, olha, eu tenho como colocar bordas, né, fazer uma capa interessante. Então, ele tem vários recursos aqui. Se você perceber, aqui, ó, no mais, eu tenho também essa mídia, né, que eu falei, importar. Mas você pode usar uma câmera para fazer direto a gravação de vídeo. Pode usar uma caneta para marcar alguma coisa no seu e-book. Pode colocar ali um texto dentro, né, copiar, colar. E eu posso também, nesse record, gravar a minha voz. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou soltar o áudio para vocês perceberem. É um áudio meu lendo as habilidades que serão desenvolvidas nesse e-book. Então, eu vou deixar tocar um pouquinho. Nesse momento, as habilidades, compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas aos diferentes objetivos. Analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blogs e de redes sociais, charges, memes, etc. Então, vejam que eu consigo fazer isso em todas as páginas, se eu quiser, tá? E como eu falei, estamos abordando gêneros digitais, eu tenho ali, coloquei as características de um meme, de um GIF, eu consigo colocar o link, dando mais exemplos de GIFs para os alunos, eles podem clicar aqui dentro e entrar em outros exemplos, né? Tenho também aqui, olha, o link de um blog, nesse caso é o meu blog,
mas os alunos, eles conhecem outros blogs, pelo menos 2 na escola, né, que é a Juliana, professora de geografia. Eu ajudei ela a montar o blog dela e hoje ela faz, né, monta muitas coisas interessantes no blog dela. Tem o vlog, o wiki, que eles estão acostumados, né, que é a escrita colaborativa, eles usam, mas eles vão entender que a Wikipedia é uma escrita colaborativa a partir desses estudos aqui. Alguns alunos não percebem de cara. E aqui eu tenho uma e-zine, que é uma revistinha digital, então eu tenho os exemplos para eles, chats, podcasts, também tem um link com exemplos. Então, eu tenho como ir além ali do conteúdo só do e-book também, né, com esses links. Aqui a explicação do que é uma tirinha, o exemplo, eu leio a tirinha com eles, né, pensando nessa questão da entonação, né, da voz, para que eles percebam aí a ironia. E aí, continuando, vejam que, como eu disse, esse e-book ele vai servir para a eletiva e para o 9º ano. Nessa página, eu coloquei aqui o que os alunos do 8º e 9º anos da eletiva irão fazer. Então, eles têm que montar grupos, montar um gênero digital com tema. O tema pode ser saúde, política ou educação. E me enviar por e-mail. E a partir desta página, os 9º anos vão continuar. O Me Convença do Contrário eletiva para. E os 9º continuam. Por quê? Porque os alunos vão fazer outro trabalho. Eles estão estudando, né, nas aulas do Centro de Mídias e também na apostila Fanzine, né, que é a revista de fã. Então, pensando na fanzine, nas zines e e-zines, eu vou ler um material aqui com eles, explicando o que é uma zine e uma e-zine, e aí eles têm como fazer a leitura junto comigo dentro do e-book. Tem um exemplo, uma orientação aqui, um vídeo, até esse vídeo está na apostila do aluno, que explica como montar uma zine, porque existe a zine, que é uma revistinha manual, e existe a e-zine, que é a revista eletrônica. O trabalho dessa semana é que eles desenvolvam uma zine ou uma e-zine. Vai depender, né, com qual material o aluno tem mais habilidade. Eles vão montar grupos e vão decidir, vou fazer uma zine ou eu vou fazer uma e-zine. E tem também um tema, porque aqui eu coloco que o tema dessa zine ou da e-zine são as fake news. E eu tenho um link, eles vão entrar e vão ter ali exemplos de fake news. Então, eles podem usar aqui esse link como um material de referência, né, para o trabalho. E aí, continua, né, eu tenho aqui uma plataforma digital onde eles conseguem fazer login e senha e também montar a e-zine deles. Então, vai depender do grupo, né, porque ele pode fazer tanto a manual quanto a digital. E aqui eu coloco para eles como eles poderão me entregar esse trabalho, que pode ser pelo Google Sala de Aula ou pelo meu e-mail institucional. Além disso, eu mostro para eles que sempre faço observação de que nós temos o plantão de dúvidas todas as terças-feiras, das 7h30 às 10h30, no grupo de WhatsApp da escola, onde eles ainda podem tirar dúvidas, né, do material, da atividade que eu peço. Então, aqui esse trabalho eu mostro para vocês com carinho, porque eu achei uma forma muito interessante de trabalhar, de mostrar o conteúdo, de trazer mais exemplos, de somar ao que eles já precisam desenvolver, mas de uma forma mais como se eu estivesse dentro de sala de aula mesmo, né? Qual que é a sequência didática que eu preciso desenvolver para que esse aluno consiga me entregar um bom trabalho? E tem sido interessante, eu tenho até alguns comentários de alunos que depois eu posso colocar ali nos meus relatórios, né? Alguns depoimentos, isso é bem interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma alternativa, claro que temos outras que também são boas. Eu espero que vocês gostem. Tchau, um beijo.
Hoje eu trago aqui para vocês a leitura de um conto, Felicidade Clandestina, conto da Clarice Lispector, tá? E eu escolhi esse conto como uma das formas, também uma das maneiras de homenagear a Clarice nesse ano de 2020, que é o ano do seu centenário, né? Então vamos lá para a leitura do conto? Então convido vocês a ouvirem, prestem atenção, tentem desfrutar dessa leitura, se quiserem fechem os olhos e vamos lá. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar! Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte. Com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo pelo seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito.
como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humildemente e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler? E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calmo para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Esse conto que eu li é desse livro aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ler, né? Então, eu tenho o livro, né? Um livro de contos. O nome do conto é o nome do próprio livro, Felicidade Clandestina, da Clarice. Existem várias possibilidades aqui de discussão e de análise, mas eu quero deixar a perversidade da menina, né, de lado, não comentar esse aspecto, porque aqui eu quero trazer o gosto pelo livro, pela leitura. Então, assim, aquela ânsia de ter o livro em mãos, aquela vontade, aquela insistência, o não desistir até conseguir o livro que queria, né? O fato de você andar devagar e não ler, e não querer terminar logo a leitura, abrir devagar, ler um pouquinho, voltar, porque não quer que aquilo acabe nunca. Então, assim, essa relação que a menina tem com o livro,
com a leitura que ela faz e o quanto depois essa leitura a transforma, é o que eu quero deixar aqui como possibilidade de reflexão para vocês. A nossa TPC vai falar de leitura, como já tem acontecido, né, nas últimas aí que vocês têm visto. Então vamos trocar algumas experiências de leitura. Esse é o convite para hoje. Bom, numa sequência de conversas, então, que estamos tendo, né, conversas sobre leitura, eu e a Alzira convidamos alguns professores, alguns alunos, pedimos que eles conversassem com alguns alunos, né, para falarem um pouco das leituras que eles estão fazendo, das leituras que fizeram durante esse período nosso de ensino remoto. Alguns gentilmente, né, gravaram de suas casas com os seus celulares, aceitaram o convite e nós vamos então agora aqui mostrar, né, a sequência desses vídeos, porque eles nos dão boas dicas de leitura, eles estão ajudando a divulgar então, né, livros e leituras que fizeram, e é o propósito dessa TPC de hoje, o compartilhamento de leituras. Então vamos estimular, vamos promover a leitura entre os nossos alunos, entre os nossos colegas, professores, vamos ler, vamos trocar com o outro, falar sobre aquilo que lemos, e eu convido vocês também a deixarem essas dicas nos comentários para nós, tá? O que você tem lido? O que você gostaria, né, de compartilhar com a gente? Vai lá e escreve. Por último, tá? Num dos últimos vídeos aqui, a gente traz uma prática bem sucedida de trabalho em sala de aula da professora Fran, certo? É um trabalho que ela tem feito de produção e leitura com e-books, que ela e os próprios alunos acabam produzindo. Ela compartilhou isso com a gente, tá? Espero que vocês gostem. E fica mais uma vez aqui o convite para que vocês também nos procurem e relatem suas práticas. Quem sabe a gente traz para um próximo ATPC. Olá, meu nome é Francislene, sou conhecida na escola como professora Fran. Leciono atualmente na Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, uma escola de programa de ensino integral, e venho aqui partilhar com vocês uma experiência de leitura, não só minha como aluna, mas também como professora, porque foi através desse livro, né, desta obra, que eu comecei a ler mais, e eu indico hoje para os meus alunos também. Quando eu li, na antiga 8ª série, o livro era O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, uma autora considerada a rainha do crime. Hoje, o livro é intitulado E Não Sobrou Nenhum. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, claro que eu não vou contar toda ela, para não dar spoiler, e para que vocês se interessem e também divulguem para os seus alunos. A história é sobre algumas pessoas de diferentes profissões que são convidadas a ficar numa ilha. Essas pessoas não têm claro quem é o seu anfitrião, mas acham a ideia de ficar numa ilha, num lugar interessante, né, muito boa. Então, elas vão para a ilha. Chegando lá, elas são recepcionadas por 2 funcionários que foram contratados por uma empresa, então eles também não sabem quem é seu patrão. Enquanto eles se conhecem, eles conversam entre si e conhecem a casa, aguardam, né, ansiosamente pela hora do jantar, porque esperam que seja ali na hora do jantar que esse anfitrião se apresente. No momento do jantar, um alto-falante é ligado, e uma coisa muito estranha acontece, porque neste alto-falante, a cada uma dessas pessoas é atribuído um crime. Eles ficam muito tensos, saem pela casa procurando de onde vem o áudio,
mas não encontram ninguém. Nesta mesma noite acontece um assassinato e aí eles ficam apavorados, mas nesse momento não tem como sair da ilha. No segundo dia a mesma coisa acontece, eles não conseguem sair da ilha, estão aguardando alguém para tirá-los dali e acontece outro assassinato. Eles percebem que 10 estatuazinhas que estavam ali na sala, elas têm a ver com esses crimes, porque eles estão em 10 pessoas e conforme essas pessoas vão morrendo, uma estatuazinha some. E também tem relação com um poema que está num quadro na parede dos quartos. Eu vou ler uma parte desse poema para vocês terem noção, porque essas pessoas ficaram tão tensas. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. Imagina a tensão. E a partir desse momento, né, você não quer mais parar de ler o livro e eu indico para que vocês estimulem ainda mais a leitura de seus alunos. Um grande beijo e até mais!